só copiando. Ó, o seguinte, vou pegar aqui, ó, de 0 até 4, não vou mexer, porque é a integral mais externa, né? Então, a mais externa, o que a gente vai fazer? Deixa ela para depois. Aí, o que eu vou fazer com essa raiz aqui? Eu não vou resolver ela por enquanto. Então, se a integral mais interna é em relação a x, o que a gente faz? Isso daqui, essa função que tá aqui, ela se comporta como uma constante, tá? Então, a gente vai colocar ela para fora da integral. Então, eu vou pegar ela aqui, ó. Já que ela é uma constante, vou deixar ela do lado de fora. 9 mais y ao quadrado. Vai ficar do lado de fora da integral. E do lado de dentro, o que sobrou? 0 até y. dx dy. Sim, esse é o número 3 que eu pedi para fazer. Página 1034. Aí, beleza. Então, essa integral aqui, ela é tranquila de fazer, né? Eu preciso fazer uma integração em relação a x, que é a integral de dx. Integral de dx é uma das mais fáceis que a gente comentou na última aula, relembrando. E quando vocês fizeram o cálculo 1, é uma das mais fáceis, uma das primeiras que eu ensino, né? Então, o que a gente vai fazer? Eu vou repetir aqui, ó, de 0 até 4. E vou fazer a integração ali. Integral de dx, quanto que é? Quem lembra? Quanto que é a integral de dx? X, né? Isso. Então, vai dar x, o resultado dela. E ela está variando de acordo com esse intervalo aqui, ó, que é de 0 até y. Então, a gente vai colocar aqui, ó, 0, y. E o dy continua, porque é da integral mais externa, então a gente não resolveu ainda. Ó, tá? Beleza. Aí, antes de começar a resolver a mais externa, a gente precisa resolver esse intervalo aqui, né? Do dx. Então, a gente precisa resolver ele primeiro. Então, a gente repete a outra integral mais externa, né? Novamente, ó. De 0 até 4. Raiz de 9 mais y ao quadrado. E vamos fazer aqui, né? O resultado. Então, a gente achou x, a gente substitui primeiro o intervalo superior ali, né? O valor superior, nosso limite superior, que é y. Então, no lugar do x, a gente põe y. Menos. Agora, no lugar do x, a gente põe 0, que é o meu limite inferior da integral. E esse dy repete, que é da integral mais externa. Beleza. Aí, nós vamos ficar para resolver aqui, ó, de 0 até 4, y, que aqui, y menos 0 vai dar y, né? Y vezes raiz de 9 mais y ao quadrado. dy. Então, agora, nós temos que resolver essa integral aí, né? E eu acho que vai ficar mais fácil para a gente resolver essa integral se nós aplicarmos a técnica da substituição aí, para resolver essa integral, tá? Para resolver essa integral,
Então, fica mais fácil se a gente enxergar ela como esta função aqui, né? Ó, integral de 0 até 4, y que multiplica 9 mais y ao quadrado elevado a meio. dy. Então, esse 9 mais y ao quadrado, eu vou chamar ele de u. Vou fingir que aqui em cima é meu rascunho, tá? Fazer umas continhas aqui em cima. Então, ó, 9 mais y ao quadrado é igual a u. E aí eu quero saber quanto que seria a derivada de u em relação a x. Eu posso fazer do lado de cá, né? Porque... Então, derivar... x não, desculpa. Y no caso. Ó. Derivada de u em relação a y. Então, se a gente for derivar isso aqui, derivada de constante é zero. Derivada de y ao quadrado é 2y. E aí, eu preciso de arrumar uma expressão, vou aproveitar essa expressão aqui, para substituir o dy. Porque como eu vou substituir aqui por u, ó, isso aqui vai ser u. Eu preciso também substituir o dy por uma expressão de u. Porque a minha integral vai deixar de ser uma integral em relação a y. A partir do momento que eu fizer a substituição, ela vai passar a ser uma integral em relação a u. Mas para isso eu tenho que substituir esse dy aqui. Como é que eu faço isso? Se eu chamei isso que estava dentro do parêntese de u, eu vou derivar a expressão do u, derivada de u em relação a y, e vou achar que isso é igual a 2y. E aí vou manipular isso aqui a meu favor. Então, eu vou multiplicar trocado aqui, e vou ter que du é igual a 2y dy. Então, o dy, que eu estou precisando descobrir quem é ele, vai ser du. Esse 2y eu passo para o outro lado dividindo. Ele está multiplicando, passa dividindo. Então, eu tenho que dy é igual a du sobre 2y. Ô, Dani, Oi? como já tem o y na função, não é melhor passar só o 2, não? Não, porque eu vou precisar desse y aí, que vai me ajudar. Quando você passar, eu passei direto sobre du sobre 2, já eliminou tudo já. Sim, porque pode ser assim, pode ser desse jeito que eu pensei aqui. Porque cada hora a gente tem um raciocínio, né? Só questão de quem raciocinar assim, quem raciocinar do jeito que você fez, também tá certo. Tá bom? Então, ó, eu passei o 2y junto. Porque o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, ó, o y continua aqui. Não dá para eu substituir. Do jeito que o Rafael fez é um pouco mais direto, mas ele tá mais acostumado, né? Talvez já com o cálculo fez um jeito mais direto. Então, esse daqui, ó, aí eu vou substituir. Onde estava 9 mais y ao quadrado, eu vou colocar u. E aqui eu vou colocar meio, né? Que já estava. E no lugar do dy, eu vou colocar essa expressão que eu encontrei, que é du sobre 2y. Ó. Né? Então, isso vai ficar multiplicando aqui. Aí, o que eu faço? Esse cara aqui corta com esse. Ó. Eu gosto de fazer assim para vocês enxergarem que corta. Que, né? A gente está substituindo coisas. E aí, o que eu vou... Essa expressão aqui, que a gente tem, essa integral, depois de cortar o y aí, ela é a mesma coisa que
U vezes du sobre 2. Esse sobre 2 é a mesma coisa que meio, né? Que o meio estivesse multiplicando aqui. É a mesma coisa que isso, ó. U vezes meio vezes du. Só que tá escrito junto, né? Só que tem gente que às vezes não enxerga, por isso que eu fiz de várias formas aí. Então, isso aqui é constante. Constante na integral, o que a gente faz? Coloca ela para fora da integral. Então, eu vou colocar, ó, meio, intervalo de 0 a 4, continua. U du. E agora, ficou uma integral fácil de resolver, né? Essa integral aí, para a gente resolver ela, a gente soma 1 no expoente e repete o expoente no denominador. Então, eu vou repetir a constante e vou integrar. Ó, integral de U é... O expoente aqui do U é 1. Não, peraí que eu comi aqui uma parte. Ó, aqui é U elevado a meio. 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 E meio. Ninguém me falou nada, vocês não estão prestando atenção. Ninguém me gritou aí, ó. Ó, U elevado a meio, U elevado a meio. Daqui, ó, eu repeti só U elevado a meio. Então, ó, U elevado a meio. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou somar 1 no expoente e repetir esse expoente no denominador. Vou apagar aqui que tá muito embolado. Então, aqui vai ficar U elevado a meio du. Então, a gente repete a constante, meio. E aí, vai ser resultado da integral. Meio mais 1. No denominador vai ficar meio mais 1. Aí, pra gente não ficar com esse meio mais 1, meio mais 1, a gente vai lá no rascunho, né? E vê. Meio mais 1. Quanto que é? Tira o mínimo. 1 mais 2 dividido por 1 é 2, vezes 1, 3 meios, né? Então, ao invés de a gente ficar aqui com esse meio mais 1, a gente coloca 3 meios, ó. E aqui no expoente, 3 meios também. Ó. Então, vou apagar aqui que foi meu rascunho, tá? E lembrando do intervalo, ó. O integral tá variando de 0 até 4. 0 até 4, né? Aí, nessa expressão aqui, eu tenho uma divisão de frações. Então, na divisão de frações, vou deixar esse meio aqui para depois, vou resolver aqui dentro primeiro. Eu conservo a primeira, então eu tenho U elevado a 3 meios, e multiplico pelo inverso da segunda fração, que é 2 terços. Variando aí de 0 até 4. Isso vai ser igual a meio, que multiplica 2 terços de U elevado a 3 meios. Esse 2 corta com esse, vocês adoram cortar, né? Então, corta ali. E aqui vai ficar 1 terço de U elevado a 3 meios. Não podemos esquecer do intervalo. Está variando de 0 até 4. Então, aqui tem que resolver ainda. Ô, Dani, Oi.
Esqueceu de mudar o limite de integração, né? 0 a 4, mas não, não mudou para U. Não, mudou. Por enquanto não precisa alterar os limites de integração, não. Eu ainda tenho que fazer a volta do U. Como... Ah, tá. Mas depois. Só depois que fizer a volta do U, que pode substituir. Ah, mas não precisa mudar o limite de 0. No caso, o U não varia de 9 a 25, não? É porque você fez a alteração, né? Dos É, limites. eu botei o direto a 9 a 25. Aí já sai a resposta. Aí, na hora que voltar, não vai dar errado, não? Se voltar para o Y normal e Não, usar. não dá errado, não. Porque eu não fiz alteração dos limites, não. Eu fiz diferente. Ah, tá. Você vai Porque transformar, vai voltar o U para anterior, né? é só isso. Porque eu não fiz assim, não, porque eu ainda não passei pro pessoal, né? Isso. Ah, beleza. Valeu. Eu não fiz, como é que fala? Quando a gente faz inversão aqui, né? De dx, de dy, eu não fiz ainda. Então, vamos lá. Ó, vai ficar 1/3. Agora, nesse momento, eu faço a volta do U. Então, o U, a gente não falou que ele não era 9 mais y ao quadrado? Então, eu vou colocar ele aqui, ó. 9 mais y ao quadrado elevado a 3/2. Lembrando que isso está variando de 0 até 4. Aí, o que a gente vai fazer agora? Vamos substituir o limite superior e o limite inferior. Aí, vou fazer isso aqui nesse cantinho aqui, ó. Então, quem quiser dar um print aí, dê um print agora. Eu vou apagar esse cantinho aqui, tá? Então, vou pegar 3/2. É a mesma coisa que raiz, né? Então, vou voltar aqui para a raiz. Raiz de... Deixa eu fazer um pouquinho maior. Então, aqui eu tenho 1/3 lá de fora. Raiz de 9 mais y ao quadrado elevado a 3. E isso está variando de 0 até 4. Primeiro, eu vou substituir o meu limite superior. Então, vai ficar uma expressão assim. Se 1/3 pode ficar aqui todo do lado de fora. E aí, eu vou ter raiz de 9 mais 4 ao quadrado. Lembrando que está tudo ali elevado a 3, né? Quatro ao quadrado, 16. Então, já vou colocar de uma vez. 16. Isso está elevado a 3. Menos... Aliás, faltou a raiz. Cada hora tá faltando uma coisa. Vamos lá. Raiz de 9 mais 16 elevado ao cubo. Menos a mesma expressão. Raiz de 9 mais 0, né? Que está elevado ao cubo. Aqui vai ficar 1/3 que multiplica 9 mais 16, quanto que é? 25, né? Menos raiz de 9 ao cubo. Quanto vai dar essa conta aí?
Cadê meus universitários? Cento e vinte e cinco e 27. 125 menos 27. 125 menos 27? Então vai ficar 1/3 de 125 menos 27. E aí vai ficar 93. 98 sobre 98 sobre 3. E dá para simplificar mais? Não, né? Um é par, outro é ímpar. 98 terços. Certo? E aí? Me acompanharam, fizeram junto comigo? Como é que foi? Me conta aí, tem dúvida em alguma parte? Querem que eu volte? Não? Tranquilo? Grandinha essa, né? É. Bonita, né? Eu adoro integral. Como assim 9 vezes 3? Daniel, não entendi a sua dúvida. Ô, Dani, então, eu tô olhando aqui, tá multiplicando 9 vezes 3, que deu 27 ali, não seria 9 vezes 9 vezes 9, não? Não é, mas é porque é 9 vezes 9 vezes 9 e tem raiz disso. Aí, Ah, tá. entendeu? Não, É beleza. raiz desse resultado, tá? Entendi. Não, beleza, então. Isso. E aí, galera, querem perguntar mais alguma coisa dessa aí ou tá tranquilo? Ô, Dan, Oi? você postou alguma coisa sobre aquelas propriedades de log, Propriedades de quê? de logaritmo? Acho que eu já postei isso, mas no cálculo 1. Por Não, quê? beleza. Não, eu esqueci algumas, aquele de log elevado a multiplica para frente, aquela mudança de log. É bom relembrar isso aí, porque de vez em quando precisa, né? Quando tem de logaritmo aí. Depois eu vou ver se eu acho lá, coloco lá para vocês também. Então vamos pro próximo, né? Gostei desse, bonito. Vamos fazer número 5. Então, nosso número 5 é integral de 1 até 4
integral de y ao quadrado até y raiz de y sobre x dx dy. E essa daí foi fácil? Como é que foi que vocês fizeram? O que vocês acharam dessa? Tranquilo? Olha só. Então, primeiro, quando a gente vai começar a resolver uma integral dupla, a gente olha bem para ela assim, né? E fala assim, o que eu vou aplicar aí, né? Não pode começar a resolver, ou então olhar para ela assim e falar assim, ah, não sei. Então, primeira coisa, quando a gente tem assim, ó, vou relembrar uma coisa lá do ensino médio. Y sobre x. Isso é a mesma coisa, aliás, ficou meio esquisito aí, peraí. Ó, raiz de y sobre x igual a raiz de y sobre raiz de x, tá? Então, a gente vai ter que usar isso porque a gente vai precisar separar esses caras aí, né? Então, a gente precisa lembrar que isso aí é a mesma coisa. Para quem tem dúvida nisso, tá? A gente precisa relembrar isso daí. Aí, beleza. Então, temos isso aí. E vamos usar na integral. Então, vou repetir a integral fazendo isso agora com ela. Ó. Integral de 1 até 4. Integral de y ao quadrado até y. E aqui, ó, raiz de y sobre raiz de x. Dx, dy. Então, para a gente conseguir fazer essas integrais, a gente precisa ser organizado, né? Porque senão a gente não consegue, a gente se embola, se perde. Então, a primeira coisa que eu fiz foi apenas eu reescrevi a função de um jeito que vai ficar mais fácil de eu manipular. Aí eu vou começar a pensar no processo de integração. Aqui dentro eu vou integrar primeiro em relação a x, que é a mais interna. Só que para isso, o que eu vou fazer? Tudo que não é x, eu vou colocar para fora da integral para ficar mais fácil para eu integrar. Então, eu vou pegar, vou reescrever essa daqui de fora, ó, que ela tá de 1 até 4. E aqui, esse cara aqui, raiz de y, eu vou colocar ele para fora da integral, porque ele é constante nesse momento. E para integrar, a gente coloca as constantes para fora. Então, tá ali do lado de fora. Raiz de y. E aqui, ó, y ao quadrado e y. Tá? Então, o que ficou dentro da integral? Já que eu passei o raiz de y lá para fora, é como se aqui tivesse 1, né? 1 sobre raiz de x. Dx, dy. Né? Porque se eu pegar raiz de y vezes 1 sobre raiz de x, eu volto
na mesma coisa. Raiz de y sobre raiz de x, tá? Então, só recapitulando os detalhes aí para vocês não se perderem. Então, beleza. Então, ali dentro da integral ficou assim. Aí, tem um jeito mais fácil de reescrever essa expressão aqui, ó. Eu sei que eu posso... Primeiro, eu tenho 1 sobre x elevado a meio. Mesma coisa, né? Raiz de x é a mesma coisa que x elevado a meio. E isso daqui também a gente sabe que a gente pode reescrever com expoente negativo. Essa expressão é a mesma coisa que x elevado a menos meio. São propriedades matemáticas. Toda vez que você vê uma fração com expoente assim, você pode reescrever ela com expoente negativo assim, né? Para quem não lembra. Então, o que eu vou fazer? Eu vou reescrever essa integral toda aqui, ó. Só que eu vou substituir essa expressão por essa, porque vai ser mais fácil de eu trabalhar. Então, eu vou começar a repetir na integral mais externa, que é de 1 até 4. Vou repetir essa constante no momento, ela é constante. Vou repetir a integral mais interna, que está variando de y ao quadrado até y. E agora vou reescrever essa função como x elevado a menos meio. Vou repetir isso aqui tudo também, ó. dx, dy. Então, vou apagar isso aqui que foi meu rascunho, né? Beleza. Agora ficou melhor de eu integrar. Que aí eu vou resolver a mais interna aqui, ó. Que é em relação a x. Para fazer essa integral, o que a gente faz? Nós somamos 1 no expoente e repetimos esse expoente no denominador. Então, é isso que eu vou fazer. Então, esse começo aqui, que é da mais externa, eu copio ele. E vou resolver a mais interna. O que eu vou fazer com a mais interna? Então, coloco um colchete assim. X menos meio mais 1. No denominador, menos meio mais 1. E isso está variando de y ao quadrado até y. Como eu já integrei, quando eu coloco colchete, porque eu já integrei. Então, eu não preciso mais do dx, eu coloco só o dy aqui. Beleza. Meio mais 1 é igual a meio. Então, ó, x elevado a meio mais 1. Vou fazer aqui no rascunho que eu vou apagar, hein? Rapidinho. Meio mais 1 é igual a meio. No denominador, vou ter meio. Isso aqui é divisão de frações. Conserva a primeira, x elevado a meio, vezes o inverso da segunda fração, que é 2 sobre 1. Isso aqui é a mesma coisa que 2 vezes x elevado a meio. Não, vira mais meio. Por quê? Ó, aqui no expoente não é menos meio mais 1? Essa conta. Aí, quando você fizer essa continha aqui, ó, né? Vai ficar menos 1. Aqui você tira o MMC. 2 dividido por 1, 2. Vezes 1, 2. Então, mais 2. Meio. Tá? Por isso que ficou positivo ali. Aí, então, eu vou usar esse cara aqui, ó. Esse é o meu resultado da integral. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui. Vou reescrever essa integral aqui, ó. De 1 até 4. Raiz de y. Vou reescrever esse resultado aqui, ó. Então, quer dizer que esse resultado da integral foi 2x elevado a meio,
que é a mesma coisa que raiz de x, né? Ó, 2 raiz de x, que está variando de y. Alguém pedindo para entrar aí. Variando de y ao quadrado até y, dy. Beleza, então agora eu faço aquele processo, né, de substituir os limites do meu intervalo. Então, vou escrever a integral aqui, ó, variando de 1 até 4, raiz de y. E aqui dentro eu vou fazer a substituição. Primeiro, pelo meu limite superior, que é y. Então, no lugar do x, eu coloco y. E agora eu faço menos 2 raiz. No lugar do x, eu coloco o y ao quadrado. dy. Tá? Aí, agora eu já posso pensar em resolver a integral mais externa. Só que antes de resolver a integral mais externa, a gente pode simplificar para ficar mais fácil, né? E aí, como a gente tem uma multiplicação, nós vamos pegar e multiplicar o raiz de y por esse termo e por esse. Vamos aplicar aí a distributiva. Então, vamos fazer essas continhas aí para ver como é que vai ficar, né? Ó, aqui vai ser integral de 1 até 4. Quando a gente fizer aqui, vai dar 2y, né? Raiz de y vezes raiz de y dá y. Aqui vai ficar menos 2. Esse aqui dá para simplificar, ó. Dá para cortar, tirar da raiz. Então, fica 2y raiz de y. dy. Para resolver essa expressão aqui, essa integral, fica mais fácil se a gente separar em duas integrais, tá? Então, eu vou usar o método da separação para fazer esse. Então, eu vou separar em duas. Eu tenho duas integrais, uma variando de 1 até 4, 2y dy, e a outra, no mesmo intervalo, porque eu estou separando elas, né? É 2y raiz de y dy. Para fazer essa daqui, eu ponho 2 para fora, que ele é constante. Então, vai ficar y dy. Essa daqui, ó, vou fazer uma continha aqui no rascunho que eu vou pagar, hein? Aqui, ó, essa expressão, que eu posso já colocar o 2 aqui para fora também, né? Ó, de 1 até 4. Mas aí eu tenho isso aqui. Y vezes raiz de y é a mesma coisa que y vezes y elevado a meio. E aí vem lá da matemática. Multiplicação de potências de mesma base. Conserva a base, soma os expoentes. 1 mais meio. Quanto que dá? Dá 3 meios. Então, esse termo aqui é a mesma coisa que y elevado a 3 meios. dy. Tá? Então, vou apagar esse rascunho aí. Quem quiser dar um print, mas eu vou apagar. Senão não tem espaço. Aí, então agora eu vou resolver isso, né? Ó, essa daqui soma um no expoente, repete o expoente no denominador. Então, vai ficar 2 que multiplica y ao quadrado sobre 2. Variando no intervalo de 1 até 4. Menos 2. Y está elevado a 3 meios. Então, a gente tem que somar 1 no expoente e repetir esse expoente no denominador. Então, a gente vai fazer isso aqui, né? Ó, y elevado a 3 meios mais 1
sobre o expoente no denominador, que é 3 meios mais 1. Aí, 3 meios mais 1, quanto que é? Ó, tiro o mínimo, dá 5 meios, né? Então, isso é a mesma coisa que y elevado a 5 meios, e no denominador tem 5 meios. Só que aí vem aquele negócio, né? Divisão de frações. Então, você conserva a primeira, que é y elevado a 5 meios, e multiplica pelo inverso da segunda, que é 2/5. Aí vai ficar 2y elevado a 5 meios sobre 5. Então, isso aqui é o resultado da integral. Então, é isso que eu vou colocar aqui no parêntese, ó. 2 vezes y elevado a 5 meios sobre 5. Agora eu vou apagar essas continhas aqui todas para não embolar, né? Isso aqui foi só para resolver a integral. As continhas da integral, né? E isso está variando de 1 até 4. Beleza. Então, agora, a gente precisa resolver substituição dos limites, né? Então, esse primeiro limite aqui, o que você vai fazer? Vai substituir primeiro por 4, né? Que é o nosso limite superior. Então, vai ficar 2 vezes 4 ao quadrado sobre 2. Eu pego a expressão, copio e substituo o limite superior nela. Menos, eu pego aqui meu limite inferior, fica 1 elevado a 2 sobre 2. Então, essa é a resolução dessa integral. Aí tem que fazer com essa daqui também, né? Então, vai ser menos 2, que multiplica 2 sobre 5. No lugar do y, põe 4. 4 elevado a 5 meios, menos a mesma expressão, né? 2 vezes 1 elevado a 5 meios sobre 5, substituindo o limite inferior. Então, a gente vai ter aqui, resolvendo as potências, 16 sobre 2 menos meio. E esse aqui, vou fazer esse aqui separado, tá? Porque, ó, 4 elevado a 5 meios é a mesma coisa que raiz de 4 elevado a 5, certo? E aí, quanto que dá isso aí? Dá pra gente simplificar isso aí, ó. Dá 4 elevado a 5 e 24. Raiz disso tem 32. Então, eu fiz aqui na calculadora rapidinho, que vocês também podem fazer, quando for assim, né? Vou repetir esse sinal de menos aqui, ó. O 2 que tá aqui do lado de fora. E aqui vai ficar 2 vezes 32, porque eu fiz essa continha aqui já. Sobre 5. Menos 2 vezes 1 elevado a 5 meios. O 1 elevado a qualquer potência é sempre 1. Então, 1 sobre 5. Então, vou ter que vir para cá, vou apagar esse pedacinho aqui, tá? Vai ser 2, esse resultado aqui. 16 menos 1, 15 meios. Menos 2, que multiplica 2 vezes 32, 64. Então, aqui vai ser 64 quintos
menos 2/5. Né? Então, esse daqui vai cortar com esse, aqui vai ficar só 15. Menos 2, que multiplica 64 menos 2, 62/5. Que é a mesma coisa que 124, né? Isso aqui, essa conta de 2 vezes 62 é 124. Tirando o mínimo aí, né? Vai dar 5 vezes 15, 75 menos 124. Igual a menos 49/5. Certo isso? Gustavo, você está assistindo pelo celular? No computador? Uai. Eu tô aqui, eu acompanho pelo computador, aí no meu não corta, entendeu? Aí, como no meu não corta, eu imagino que no de vocês não está cortando. E aí? Dúvidas? Tá tranquilo? Como é que tá aí? Deu certo, né? Sim, dá muita volta. Bem-vindos ao cálculo 2. Não, Noah, não lancei. Hoje eu comecei a colocar lá no ADX as nossas avaliações. Então, se vocês acessarem o ADX, vocês vão ver que já tem o lançamento das provas e tal, que eu não tinha feito ainda porque o meu ADX estava com problema. Aí eu comecei a lançar da elétrica, que eu comecei a fazer da elétrica hoje. Só que aí, na hora que eu comecei a fazer, eu tive que resolver um outro problema lá da dor. Aí eu não consegui terminar ainda, então só comecei a lançar, mas em breve vai estar lá. Beleza? Sobre esse exercício aí, gente, alguém quer falar alguma coisa? Alguma dúvida, algum pedaço, querem que volte? Alguém quer falar alguma coisa? Tem alguém com áudio ligado aí? É o Daniel. Daniel, você quer falar alguma coisa? Seu áudio está aberto aí. Ah, me desculpa aí. Desculpa. O Augusto está perguntando quantos cálculos na civil. Então, gente, vocês têm que fazer ainda EDO e tem que fazer numérico, vocês já estão fazendo. Então, só falta EDO. Ô, Dan, Então, não tem EDP, Oi? não tem EDP não para civil, não? Não. Beleza. Mas, assim, às vezes eu costumo mostrar alguma coisa, mas é muito raro. Porque, não Nossa, você de necessariamente. novo, Dan? Você de O quê? novo ano que vem? Não, pode ser que seja outro professor, né? Vocês querem ficar livre de mim logo, né? Pode ser outro professor, de repente pode ser o Cacau. Não sei. Então, as coisas estão muito aleatórias.
Deixa eu fazer o 7. Vocês estão querendo ficar livre de mim, né? Bom, é porque assim, por exemplo, cada curso, cada faculdade divide os cálculos de uma forma, né? Então, assim, a Docton antigamente tinha 4 cálculos, cálculo 1, 2, 3 e 4. Agora, eles juntaram 1 e o 2 no cálculo 1. E o cálculo 2 é o antigo cálculo 3. E aí, o que seria o cálculo 4 é EDO. Então, por exemplo, às vezes a engenharia de produção não vê EDO. A galera vê séries, que era uma coisa que antes todo mundo via igual no cálculo 4. Só que a galera da produção às vezes não usa tanto EDO. Então, por isso que alterna. Agora, a galera da civil e da elétrica usa muito EDO. Então, às vezes é uma disciplina específica, só de EDO, da elétrica, por exemplo. Sim, primeiro e segundo período estão juntos. Assim, não é na teoria, Augusto. Depende de cada faculdade. Na DOC, vocês estão no cálculo 2, mas vocês estão vendo conteúdo de cálculo 3 da UF, por exemplo. Na UF, você vê essa parte de cálculo 2 e cálculo 3. Ô, Dani, é porque eu vim de transferência da Estácio, aí eu não fiz o 1, não. Isso aí é muito ruim, isso é um problema, porque, igual eu já falei, se você. Mas pelo menos você cursou, tipo assim, você assistiu aula. Assisti. Não, na verdade lá era EAD, né? É totalmente diferente desse conectado. Então, porque Aí assim, eu passei para Doctor fazer o presencial, que eu não estava aprendendo nada. então, igual o bom do presencial, da aula conectada, é que a gente consegue trocar, né? Vocês conseguem me perguntar, vocês conseguem me pedir para voltar. Assim, não é igual na sala de aula, mas é parecido, Não, né? é melhor É. do que o EAD. Mas esse negócio de você não ter cursado o cálculo 1 faz muita falta agora, porque o cálculo 2 é puro cálculo 1. Então, é por isso essa dificuldade de mim. Então você tem que batalhar com essas coisinhas aí, E tem deixa eu te jeito. perguntar, mas aí como é que vai ficar o 1 agora? Ou fazendo 2 resolve, mata um. Não, 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 você tem que fazer. Tem que fazer de todo jeito. Você está fazendo fora da ordem, porque nesse semestre não tem a opção de você fazer o cálculo 1. Ah, entendi. Aí, no semestre bem, você faz o 1. Só que aí já vai ser bem mais fácil, porque você já estudou tanta coisa do 1 aqui para o 2, que vai ser tranquilo para você o 1, entendeu? Mas você tem que fazer, você tem que ter pontuação, você tem que fazer prova. É porque na Adopto não tem pré-requisito. Porque, por exemplo, na federal, você não pode jamais fazer o cálculo 2 sem fazer o cálculo 1. Você tem que ter tido nota nele para você fazer o cálculo 2. Só que isso é ruim, porque isso te trava, entendeu? É, E assim, aí por isso que algumas faculdades não têm pré-requisito e outras têm. Aí depende de cada curso. Por exemplo, se fosse na entendi. federal, você não ia poder fazer de jeito nenhum. Você tem que esperar semestre que vem, aí você ficar atrasado. Coisa que você está podendo adiantar agora, você não ia poder. Entendi. Não, beleza. A Rafaela está falando que fez cálculo 2 até integral de linha. Cálculo 3 era EDO e EDP. Ah, sim. Então, depende muito, Rafael. Depende, cada curso é de um jeito. Por exemplo, eu estudei na matemática. Então, na matemática era super diferente. Tipo assim, eu tive cálculo 1 2 vezes. Que eu tinha um cálculo 1 que era só de derivada. E eu depois tive um cálculo 1 que era só de integral. E aí, qual que é a diferença do curso de matemática? É que você tem que estudar muita demonstração. É mais teórico. Então, na engenharia não tem necessidade. Então, é mais direto, é mais aplicado. Por isso que às vezes eu faço mais conta, eu não fico tão presa à teoria, não fico passando teorema, axioma, nada disso. Porque não precisa, vocês não vão precisar, né? Então, depende muito. Esse negócio de ementa é muito relativo. Tem épocas na UF que é diferente também, não é do jeito que eu tô falando. Depende de
de muitas coisas. Sim, todo mundo vai acabar junto. Só vai mudar período que vem, porque aí alguns vão fazer séries e EDO, outros vão fazer só EDO, mas isso depende também. Pode ser que período que vem mude. Eles criam cálculo 3 com EDO e outras coisas. A galera da elétrica vê séries de Fourier, mas a civil e a produção normalmente não vê. O que cai em EDO? EDO é a soma de derivada, integral, tudo junto misturado. Certo? Quer falar alguma coisa aí, Rafael? O seu áudio tá ligado. Bom, vamos fazer isso daí. Então, o 7, né? Então, o 7 tá falando aí pra gente que é integral de 0 até 1. Integral de 0 até 1. Módulo de x menos y. This call is now being recorded. dy dx. Bom, gente, isso daí eu não sei como é que vocês fizeram, mas assim, a função modular, às vezes a gente tem que tomar alguns cuidados. Vou ver aqui se ela sai normal ou se tem que fazer alguma coisa antes. Não é porque eu ia falar. Porque pra gente fazer